Hello, titia chegou, minha gente. Hoje é sábado, dia 14 de outubro de 2023, é dia de áudio do Vital. Vital liberou um áudio, cujo título é Rompendo o Casulo. Vamos para o áudio do Vital, na sequência, os meus comentários. Até. Bom dia, meus amados. Hoje, mais um sábado, dia 14 de outubro de 2023. Sempre é bom prestar atenção nas datas, porque ultimamente perdemos até a noção do tempo e é preciso se situar, porque ainda precisamos dos calendários, mais um pouquinho, né? Hoje é um sábado onde eu trago aqui mais um áudio, como tenho feito todos os sábados nesses últimos 2 anos. E procuro trazer aqui sempre algumas matérias, aquilo que pode agregar, aquilo que pode trazer informações, dar um pouco também de conforto àqueles que ouvem, mas acima de tudo atualizar um pouquinho também as coisas, porque agora estamos num tempo muito acelerado. Mesmo que não pareça, o tempo está a galope, como se diz. Vou colocar aqui um tema hoje que tem por título Rompendo o Casulo. Muito se tem falado em metamorfose. E metamorfose nada mais é do que o rompimento do casulo quando a lagarta está pronta para voar, se transformar numa borboleta. Criou asas, ela não precisa mais rastejar, né? Ela tem a liberdade. O céu é o limite, como se diz. A humanidade da Terra está passando por essa metamorfose e é chegado o momento do rompimento do casulo. O casulo que mantinha cada alma presa à matéria densa da terceira dimensão, num mundo de provas e expiações. Por mais que algumas pessoas digam e acreditam que as mudanças só ocorrerão daqui a alguns séculos, daqui a alguns milênios, bom, nós não podemos mexer na consciência de ninguém, porque a consciência é única e é individual e é restrita ao avanço daquela alma que está ali, porque a alma é a própria consciência que está em cada corpo humano. Vai ter, sim, muita gente que não vai romper o casulo agora, então nós temos que respeitar aquelas almas que não estão prontas. Se há 2000 anos o nosso governador galáctico, porque ele é o governador da galáxia, ele veio aqui para esse planeta, por que ele se importou com o planeta Terra? Podia dar de ombros e não se importar? Afinal, a Terra é um minúsculo grão de areia num oceano infinito, né? Mas ele se importou sim, porque cada um de nós importa. Não há ninguém desamparado, não há ninguém abandonado. Muitas vezes os nossos amparadores angelicais dizem: o Criador sabe onde cada uma das suas crias está. Não tem como não saber. Ou será que uma mãe não sabe onde está um filho seu, por mais que ele esteja longe dela fisicamente, ela sabe onde ele está. Ela se importa, então ela sabe, né? O Criador sabe onde cada um de nós estamos, ele sabe onde você está. Ele sabe tudo de você. Então o Cristo, que é o emissário do Criador, esteve aqui
encarnado há 2000 anos e anunciou esse tempo que chegaria. Não é coisa daqui um século, nem daqui milênios, é uma coisa para agora. Nós estamos passando a ponte dimensional da terceira para a quinta dimensão. E não vou repetir aqui o salto da quarta, porque já cansei de falar e seria muito repetitivo. Mas para as pessoas que ainda não sabem, a quarta dimensão faz parte da Terra velha, da velha Terra, porque a alma, quando desencarnava da terceira dimensão, ia para a quarta e depois voltava a encarnar na terceira. Então a terceira e a quarta é a mesma coisa em termos de Terra, de planeta, porque era só uma faixa dimensional dependendo da condição da alma, encarnada ou desencarnada. A quinta dimensão é onde irão as almas em corpos físicos, na matéria, porque mesmo que seja mais sutil, ainda haverá matéria, sim, matéria física de quinta dimensão. Não mais base carbono, mas base silício, que não vai mais precisar desencarnar. Isso já foi falado antes. Hoje nós vamos falar do rompimento do casulo, porque nós estamos exatamente naqueles últimos dias que a lagarta está pronta para sair do casulo, para voar, sair da limitação. Muitos humanos já estão prontos, as asas estão prontas, o casulo já está se abrindo. Alguns ainda vão demorar um pouquinho, mas é uma questão de pouco tempo. E tem aqueles que nem sequer entraram no casulo, estão ainda como lagartas, ainda rastejando por aí na densidade da matéria da terceira dimensão, no mundo de provas e expiações, porque não estão prontos para se encasular, porque a lagarta sabe quando é o tempo dela mudar. Uma lagarta recém-criada, ainda jovem e precisando ainda crescer, ela não vai se enclausurar num casulo, porque ela morreria de fome. Ela tem que estar pronta, depois de longo tempo, abastecida de energias, é como um ser humano abastecido de informações, de experiências, está pronto para formar o seu casulo e depois ressurgir como uma nova figura, né? Não uma borboleta, porque é a lagarta que vira borboleta, mas um ser humano vai ressurgir, um novo ser humano, uma nova frequência, uma nova consciência, pronta para um mundo mais elevado, para voar. Porque, na verdade, na quinta dimensão nós vamos voar, literalmente. Inclusive as locomoções físicas serão teletransporte. Ou seja, a pessoa se projeta em qualquer lugar, instantaneamente. É uma beleza, né? Não vamos ter asas como a borboleta, mas vamos estar até muito melhor. Então, essa fase do rompimento do casulo, ela requer um pouco de paciência, descanso, silêncio, enfim, introspecção. Nós temos que entrar para dentro de nós mesmos para nos enclausurar na nossa consciência do coração e depois sair livres como a borboleta que criou asas. Algumas fases nós já estamos passando e é visível isso, como a transformação da matéria. Nossos corpos estão sendo transformados de carbono para silício. Por isso, tantos sintomas como acontece agora nunca aconteceram antes. E são sintomas de transformação, de ajuste energético,
Claro que tem os sintomas que têm causa também, porque algumas situações, a energia ali que se transforma, ela cria uma situação que é preciso cuidados, é preciso tratamento, é preciso atenção. Mas é incrível como todos os que estão passando por esse processo relatam sintomas de todos os tipos, e é uma coisa incrível, muda a cada dia, a cada hora, né? Porque a matéria está sendo transformada, o nosso corpo físico é a parte material de nós mesmos. Essa transformação causa alguns desconfortos, alguns sintomas, porque é preciso acelerar essa mudança e nós estamos no limite da tolerância. Quando nós sentimos sintomas é porque o limite está no limite de fato. O corpo está sentindo o esticar do elástico, né? Junto com a transformação da matéria vem a parte principal, que é a expansão de consciência. A nossa consciência não é mais nem sombra do que era alguns anos atrás. Você pode fazer uma autoanálise. Olha se você é a mesma pessoa, se você pensa igual, se você age ou reage igualmente daqueles anos, poucos anos atrás. O que você pensa, o que você entende? Olha o salto que você deu. Você está rompendo o casulo já, não está mais se enclausurando ou encasulando. Você está realmente rompendo o casulo quando essa consciência se expande, porque as asas que servem para a borboleta, para você não serviriam para nada as asas. O que vai servir para você é essa consciência expandida, que essa vai te fazer voar, vai te fazer viajar por outras estrelas, outros planetas, por outras dimensões, viajar através do tempo e do espaço. Também, junto com a transformação da matéria e a expansão da consciência, vem a revelação da verdade. Obviamente, uma coisa está atrelada à outra, porque se tu expande a consciência, você vai ter a verdade revelada. Quando lemos aquela passagem bíblica de João, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Esta é a verdade de quem nós somos de fato, a verdade do que nós aprendemos nesse mundo de terceira dimensão, de provas e expiações, a verdade de quem foi o que e quem é o que, enfim, né? O que nós íamos fazer aqui, o que nós passamos, o que nós aprendemos, quais as experiências, porque passamos por todas elas dentro da dualidade. Então, a revelação da verdade também é mais uma rachadura do casulo. Abriu mais uma fenda para que você possa ver além, você possa ver na luz aquilo que a gente não via antes. A revelação da verdade, também denominada por longos séculos de o Apocalipse, que chegaria no final dos tempos. Porque é o final de um tempo. O mundo não vai acabar, ele vai se transformar para uma coisa melhor, um mundo melhor, uma vida melhor para quem está pronto para viver esse novo tempo aqui neste planeta. Também, o qual nós vamos chamar de nova Terra, porque não é mais a mesma Terra. É uma outra escola num nível mais elevado. Na revelação da verdade, nós vamos ver mais um desdobramento. Cada um vai mostrar o que é. Eu coloquei algumas semanas
Não sei se foi um texto ou se foi um áudio, mas eu coloquei esse tema. O melhor e o pior de cada um vai se revelar. É verdade, senão não teria revelação. Nós passaríamos de fase sem saber a verdade, não vai ser nada agradável. Precisamos saber aonde a gente andou para levar esse conhecimento, essa história nossa, esse transcurso, esse percurso, essa estrada da vida, como lembrança e como memória de uma época que nós vivemos e experienciamos. Então, junto com as revelações, nós vamos ver a verdadeira cara de todos os demais habitantes da Terra. Por que nós podemos ver agora e só vai ver aqueles que ascensionam? Por quê? Porque eles já estão livres do julgamento. Nós não poderíamos ver a verdade sobre certas pessoas e ainda assim fazer julgamentos, avaliações, comparações, tudo certo. Vamos comparar, vamos aprender, vamos entender, vamos passar a limpo tudo, mas julgamento não cabe a nós julgar quem quer que seja. Até porque o ser humano que vai ascensionar será um mestre ascenso e ele vai exatamente auxiliar, a partir de se transformar num mestre ascenso, vai auxiliar aquelas almas que não fizeram a ascensão. Esses que ele poderia julgar agora são os mais certos que ele vai poder ajudar, porque vão precisar de muito amparo no novo planeta, onde eles irão corporificar-se para viver algumas centenas ou milhares de encarnações ou corporificações. Então, cada um vai mostrar agora a sua melhor versão, aqueles que estão prontos para ascensionar. E aqueles que não estão prontos vão mostrar o seu pior, que está ainda dentro deles, vibrando nas suas consciências. Eu nem vou entrar em detalhes aqui, mas se vocês olharem para fora ali, abrirem uma tela de qualquer mídia, aqueles que ainda assistem televisão, que eu sei que não são muitos, mas ainda tem uma boa parcela que assiste, mesmo nas mídias sociais, é só olhar ali, tu vai ver o pior de certas pessoas. Obviamente que tem muita mentira também. É preciso entender isso. Ainda não está estampada a verdade absoluta. E como existe a guerra da informação contra a desinformação, ainda existe uma grande parte midiática que está tentando influenciar os despertos, aqueles que têm a consciência expandida, para entrar no julgamento. Eles colocam justificativas para que as pessoas caiam na armadilha e entrem no julgamento, na condenação, do ódio, do rancor, da raiva, enfim, de tudo que é coisa ruim, né? Isso está acontecendo muito. É preciso ter muito cuidado, porque na verdade até isso vai servir de mostrar o que é aqueles que estão prontos para a nova Terra e aqueles que não estão. Então, olhar o drama e não fazer parte do drama, como eu já coloquei muitas vezes aqui, é parte da evolução da alma. Olhar, sim. Entender, sim. Não julgar. Lembre-se que, nessas alturas, é uma oportunidade da prática dos pilares da ascensão. Amor incondicional, compaixão, respeito. E alguns outros, né? Que poderia se acrescentar aqui o perdão, que também é importante ainda, porque nós nos sentimos ainda atingidos por certas pessoas, por mais que a gente tenha consciência elevada. Então, o perdão também, sim, né?
da gratidão de poder estar terminando essa longa caminhada. Enfim, predicados que são úteis nesta hora. Além disso, também nós estamos fazendo as mudanças, ou a mudança, no corpo físico. Por que o corpo físico está mudando? Porque tudo está mudando. O que é matéria ainda vai mudar. Porque quem forma a matéria é a luz. Já foi falado aqui também, em alguns textos, alguns áudios, que a energia taquiônica é a primeira forma de materialização da luz. Só existe matéria porque a luz consegue, através da sua energia taquiônica, materializar. Tudo que existe de matéria é luz materializada. Lembrando aqui que quando o Cristo fez os milagres da multiplicação dos pães e dos peixes, transformar água em vinho, ele usou a energia taquiônica. E nós vamos usar isso em breve, logo que a Terra passar essa fase, nós vamos materializar tudo o que nós precisarmos, inclusive os alimentos, através da luz, porque aquele alimento que nós vamos comer hoje, amanhã, na semana que vem, ele é materializado pela luz. Então nós vamos usar a luz líquida através da energia taquiônica, dos táquions. Vamos materializar até o ponto que o corpo nosso está pronto para absorver luz líquida e não mais matéria. Então, ou luz materializada. Então, é outra fase. Essa sim, segundo algumas informações que já recebemos, seria para daqui 100, 150 anos. Então, uma fase mais adiante, quando o corpo nosso está completamente adaptado à quinta dimensão. Então, ele vai absorver a luz líquida através do seu das suas próprias células, dos seus poros, da sua respiração, enfim, e não vai precisar mais nem comer, né? Então vai haver uma grande transformação, porque o nosso sistema digestivo, né, ele vai ser quase que desnecessário, né? Então, nós estamos transformando o nosso corpo desde agora, primeiro de base carbono para silício, para que ele possa se rejuvenescer, curar as suas feridas, as suas dores, as suas doenças. Vai vir as tecnologias, obviamente, sim, que vão resolver todos os problemas, inclusive os aleijados, né, os deformados, os amputados, etc. Tudo vai ser possível dentro de muito pouco tempo. Mais um pouquinho de paciência até que caia esse comando maligno que só usa o seu poder em benefício próprio e explora a humanidade. Logo, logo, essas tecnologias estarão disponíveis também e vão ajudar nessa mudança, transformação dos nossos corpos. O nosso DNA está mudando rapidamente agora para o GNA, o DNA galáctico, porque nós vamos ser seres galácticos. Nós vamos usar os portais para viajar pelas estrelas. Obviamente que nós não temos mais que ter esse corpo carbono. Tudo vai se adaptar às novas situações do planeta. Então, isso já está acontecendo. Nosso corpo físico está ativando as 10 hélices de DNA que estavam inativas. Das 12 tínhamos 2 ativas, 10 inativas. Agora vamos atualizar as 10 faltantes. Isso é também uma das razões de tanto desconforto e sintomas sem causa aparente que nós estamos sentindo. A mudança dos corpos está a todo vapor. Mais um outro item que eu gostaria de colocar aqui nessa sequência. Obviamente que a transformação da matéria, a expansão da consciência, a revelação da verdade, cada um vai mostrar o que é bom, o que é ruim, o melhor e o pior, a mudança dos corpos. Tudo isso porque estamos passando pela elevação da frequência.
A frequência, quem traz a frequência é a luz, mais uma vez. Por que que a Terra vai fazer a ascensão? Porque a luz que era fotônica agora é luz gama. Obviamente não é mais a mesma energia. Mudou a energia, muda a forma, muda a matéria, muda a densidade de tudo que há. Isso é uma coisa lógica. Não precisa nem pensar muito. Elevar a frequência de tudo, dos corpos físicos, da nossa Terra, planeta, né? Dos vegetais, dos animais, dos minerais, dos elementais. Ah, uma coisa fantástica. Tudo que nós conhecemos até aqui vai ficar como uma lembrança, uma memória, um registro da alma. Mas nós vamos ver uma nova terra, um novo mundo, e nós vamos nos transformar em novos seres, nova energia, nova frequência. Porque nós vamos para a frequência de quinta dimensão, obviamente. Que mais que nós devemos dizer aqui para que todos possam entender? Se tudo é energia, tudo é frequência. Só que antes nós não tínhamos essa consciência para ter esse entendimento. Quando nós elevamos a consciência, nós mudamos a nossa frequência. E por fim, eu diria então que após tudo isso, a transformação da matéria, a expansão de consciência, a revelação da verdade, cada um vai mostrar o que é de fato, vai mostrar o seu melhor ou o seu pior, de acordo com a sua frequência, obviamente. Após a mudança dos corpos, após a elevação da frequência, o que acontece? A conclusão, a metamorfose. A borboleta rompe o casulo e voa. Estamos chegando ali. Estamos, como eu coloquei um texto esses tempinhos, né? Um áudio, não lembro mais, a antessala da nova terra. Estamos ali, prontinhos. A borboleta já está pronta. Ela já não é mais uma lagarta. Ela já tem asas, ela já tem umas perninhas fininhas e compridas, não mais curtas e grossas como uma lagarta. Ela já está rompendo esse casulo, já está colocando para fora suas perninhas, né? Logo as asas também se colocam para fora e ela sai voando. O voo da liberdade, o voo para o infinito, para o céu, sem limites. A metamorfose nada mais é para os humanos, para as almas encarnadas, do que o salto quântico. O salto da terceira dimensão, vamos colocar aqui a quarta, quando a alma saía do corpo ao desencarnar, depois ela voltava sempre para a terceira, né? Vamos dar o salto quântico para a quinta dimensão. É ou não é uma metamorfose? É ou não é um salto quântico? É claro que vamos respeitar aqui as dúvidas de cada um, porque com a mente 3D nós não conseguimos entender ainda a 5D, a quinta dimensão. Mas dá para ter um pouquinho de noção, não dá? Faça um esforçozinho, você vai conseguir entender sim. E também não precisa ter tanta pressa, porque temos ainda um tempinho. Não muito, mas temos o suficiente. Ninguém vai ser deixado para trás desde que esteja pronto para o salto. Está todo mundo na fila, aqueles que estão prontos.
e ninguém vai ficar esquecido. Tem alguns que vão saltar primeiro e tem alguns que vão saltar por último, mas esses que estão na fila, que estão na metamorfose, vão dar o salto quântico. E é nisso que nós temos que nos basear e nos afirmar e também nos manter confiantes, porque o Criador tem um plano maravilhoso para este planeta e para as almas que estão neste planeta. A pena que uma parte não vai poder dar o salto quântico agora, mas terão oportunidades lá adiante, num outro planeta também, que está lá esperando por eles, agora nessa fase da transformação, da transição do planeta Terra. Não vamos nos perder no caos que está ali. O caos é o movimento daquilo que vai deixar a Terra, que vai para outro planeta ainda se prontar. Não está pronto. Você não é o caos, você não faz parte do caos. Então olhe o caos. Como eu já coloquei um texto uma vez, não entre no caos. Outro texto também, o áudio, veja o drama e não faça parte do drama. Aqueles que estão tendo que deixar este planeta estão desesperados porque eles não têm mais outra alternativa a não ser ir para os seus planetas condizentes, onde eles vão precisar um longo tempo de purificação, de transformação. Então eles estão apelando para causar dor e sofrimento àqueles alunos que estão aprovados nesta escola. Então veja o drama sem fazer parte do drama. Esse é o título que eu dei uma vez para um tema que já está há bastante tempo colocado aqui na minha página, né? Se alguém quiser, pode buscar ali, veja o drama sem fazer parte do drama, vai encontrar. O drama, ele vai existir. Até porque todo o planeta Terra, na terceira dimensão, nunca passou de um teatro. Um drama. Um drama, né? Teatro. Porque tudo era ilusão. Tudo foi ilusão. Parecia tão real, porque era preciso parecer real para que a gente gravasse as impressões, o sentir. Então veja o drama e não faça parte do drama. Veja o caos e não faça parte do caos. Aqueles que estão tendo que deixar a Terra querem te mostrar, na verdade, o que eles estão passando. Você não precisa passar por o que não precisa passar. Lembre-se disso. Por que cargas d'água o Criador iria permitir que alguém vai sofrer sem a necessidade da dor? Vai sofrer aquele que tem no seu currículo, no seu projeto encarnatório, um adendo nos seus múltiplos itens. Se não conseguir pelos meios do amor, vou utilizar os itens através da dor para quitar todos os meus débitos para ter o mérito da nova terra. Então, o mal que se vê por ali nada mais é do que a oportunidade de que algumas almas precisam daquele empurrãozinho para que ela possa ultrapassar o portal da ascensão também. Então, eu espero que este texto, este áudio de hoje, né, te traga um pouco de conforto, porque muitos estão preocupados, desesperados e, de fato, alguns se sentem até perdidos porque não sabem mais o que fazer, no que pensar.
Então lembre-se que você está rompendo o casulo. É, de fato, uma experiência incrível. Uma metamorfose de você mesmo. Confia. Tudo segue o plano do Criador. E ele é perfeito. Então agora eu vos deixo, mais uma vez, como sempre, um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê. Vamos lá, pessoal. Seguinte, gente. Aí está o áudio do Vital. E eu sei que eu já disse isso algumas vezes, mas esse é um dos áudios mais, eu diria, sensíveis que ele já fez. Que inspiração, que sensibilidade fazer essa analogia entre o processo de ascensão, né, e a saída da borboleta, né? Quando ela termina o processo de metamorfose de lagarta para borboleta. Coisa mais fantástica, mas vamos lá. Boa parte da humanidade está vivendo esse processo, né? Alguns estão entrando no casulo agora, alguns já estão no casulo, alguns já estão rompendo esse casulo. Por isso que eu digo tanto, cada um está num momento, né? Num trecho do caminho, e não dá para julgar a jornada de ninguém. A gente tem que se concentrar na nossa, até porque a gente não sabe o que está acontecendo. Eu vou sempre repetir isso. Ninguém sabe de nada. De verdade, ninguém sabe de nada. E ele falou uma coisa aqui que caiu uma ficha, né? Que mesmo esse processo que a gente está vivendo está servindo, inclusive, para ver quem está pronto. Porque muita gente que se diz ou que se acha tão desperta, nesse momento está aí nas redes sociais disseminando divisão mais uma vez. Interessante que hoje eu vi um vídeo no Instagram de uma moça que ela era até era um vídeo de humor, mas fica aí uma reflexão, né? Nos bastidores a pessoa gritando: cala a boca que eu vou fazer um vídeo. E durante o vídeo ela fala de paciência, seja gentil, seja tolerante, seja amoroso. Quando termina o vídeo ela fala: pronto, acabei, porque eu acho que ela tem criança. Então você reflete quantos personagens a gente tem visto nos momentos atuais. Então o trabalho é para dentro, né? A gente tem um longo caminho a percorrer, e eu acredito que tudo que vem, né? Às vezes a gente se vê em situações que são desafiadoras, e são porque a gente ainda precisa de certos desafios. Talvez até para realmente se conscientizar da força que a gente tem. Mas vamos lá, né? Ele falou uma coisa aqui no começo que eu falo sempre, né? Por que Jesus se importa? Né? Ele poderia ter virado as costas para este planeta, que por sinal o recebeu muito mal. Aliás, não foi o planeta que o recebeu muito mal. Ele sabia muito bem o que ele ia enfrentar quando ele esteve aqui. Ele sabia que o sistema, ele sabia quais eram os planos do sistema para ele. Porque ele veio para fazer a diferença. Tanto fez que mudou a história do mundo. Né? Independente se a história dele, que nos é mostrada, é a verdadeira ou não, ele mudou. O mundo se dividiu entre antes e depois de Cristo. Isso não é tarefa para qualquer um. E ele se importa. Ele se importa conosco, com o planeta, com a galáxia. Ele é o governador desta galáxia. E é por isso que eu sempre falo para vocês, se nós não tivéssemos importância, isso aqui já tinha virado pó. Então jamais permitam que façam, né, o que digam, algo que os façam se sentir menos do que vocês realmente são. A nossa hora é agora, definitivamente. É o grande momento de fazer valer tudo que a gente foi aprendendo ao longo desses anos.
Estamos rompendo o casulo, isso exige. Tem até uma imagenzinha que às vezes corre aí na internet, que se você pegar um casulo e você cortar o casulo para a borboleta sair, ela não desenvolve as asas. O que a faz desenvolver as asas é justamente o esforço de romper o casulo, porque aquilo fortalece as asas dela. Então às vezes a gente fica pedindo por intervenções e soluções de fora, sendo que isso primeiro não vai resolver nosso problema, porque a solução para os nossos problemas está dentro de nós. Nunca esteve fora, é dentro. E quem não fizer este movimento interno, definitivamente não vai romper casulo nenhum. E aí, né, acaba sendo, por não atingir aquilo que é necessário para uma quinta dimensão, acaba sendo direcionado para planetas de outras dimensões. Obviamente eu não vou discorrer tudo de novo que o Vital falou, nem teria como. Mas quando ele traz o resumo, né, desse processo de rompimento de casulo, a transformação da matéria, porque a matéria com certeza aí tem sido transformada, né? Os nossos corpos estão passando por um processo intenso, e na terceira dimensão é o corpo físico, na quarta dimensão é o corpo astral, que é um adendo da terceira dimensão. A gente, quando desencarna, vai para a quarta, volta para a terceira, e na quinta, como ele explicou, nós teremos sim um corpo, mas um corpo mais sutil, e é essa mudança que nós estamos vivendo agora. Na sequência, expansão de consciência, né? Eu acho que esse é o maior rompimento de casulo que a gente pode realizar. Quando a gente expande a consciência, quando a gente entende o que é, e ele faz aqui uma analogia brilhante, que é a da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é a verdade que está fora. Muita gente está se perdendo no meio do caminho, achando que a verdade é que está fora. Não. É a verdade que está aqui dentro. O que você é. O que você veio fazer aqui? E mesmo que a gente tenha dificuldade, às vezes, de acessar essa resposta, uma coisa é fato. Seja você mesmo e faça o seu melhor. Você estará encontrando a resposta nessas atitudes. Então, essa expansão, ela é inevitável. Quando a gente... Isso é uma decisão. E se a gente decide de verdade, a gente investe na gente, no autoconhecimento, isso é um processo natural. A partir da expansão vem essa verdade. E quando você descobre o que você é, amiguinho, sai de baixo. Ninguém te segura. E esse é o maior medo do sistema. Após a revelação da verdade, todo mundo se mostrando como é. O melhor e o pior de cada um. Não tem mais máscaras, não tem mais disfarce. Você pode fingir o que for, a tua máscara vai cair inevitavelmente, e aquilo que você é enquanto boa alma também vai ser exposto. Obviamente, isso tem a ver com a frequência de cada um. A mudança dos corpos, né, as fitas de DNA sendo ativadas, toda essa mudança de base carbono para base silício, todos os desconfortos que a gente tem vivido, sempre lembrando, é importante que não se abandone a parte física da coisa. Nós estamos num corpo físico, não dá para descartar, não descuidem do seu físico, mas indubitavelmente, muitos dos sintomas que nós temos aí são energéticos. A elevação da frequência. Eita exercíciozinho. Diante de tudo que a gente está vendo, manter a vibração elevada é para quem entendeu o que é de verdade e o que está fazendo aqui. Não se deixar levar por esse caos que eles querem fazer todo mundo engolir de qualquer jeito. Mais uma vez eu digo, ninguém sabe o que está acontecendo de verdade. Conflitos existem, lamentavelmente existem fatos dolorosos, mas é só lembrar a quem a mídia serve. E eu vou dizer aqui uma coisa que eu já disse em outros vídeos. Eles estão fazendo o que estão fazendo, não é para as pessoas que dormem, porque esses eles já... É para os despertos. Eles querem desestabilizar aqueles que estão fazendo esse trabalho de manter a vibração elevada, de fazer esse trabalho de envio de vibrações elevadas para as pessoas. O foco, o alvo, eu diria, são os despertos. Por isso que eu digo e faço um apelo, saiam dessas narrativas. Se você tá aí fazendo postzinho de bandeira disso, bandeira daquilo, você não tá entendendo o que tá acontecendo. A bandeira é uma só, é da humanidade.
independente de cor, raça, credo, qualquer coisa. É a humanidade que precisa ser defendida, digamos assim. E aí a questão da conclusão, todo esse processo vai levar o quê? Ao rompimento do casulo. Veja, gente, esse processo de rompimento de casulo, na verdade, é o grande salto quântico que a humanidade está atravessando nesse momento. E eu acredito que eu peço desculpa se entrar algum barulho aí, tá, gente? Onde eu estou aqui nesse momento tem um pequeno problema que está sendo resolvido aí, está demandando aí uma solução que é um pouco barulhenta. Veja, esse salto quântico que nós estamos realizando hoje pra gente, ele é complexo. Mas quando chegar lá na frente, quando tudo isso passar, a gente vai olhar para trás e vai dizer, gente, como valeu a pena. E olha como nós realmente somos seres altamente capacitados. Nós nos escolhemos para sermos aí capacitados a realizar tudo isso. Teve uma coisa aqui que o Vital falou. Oh, Jesus amado, deixa eu ver se foi que eu marquei. Cada um vai se mostrar, não é isso não. Olhar o drama e não fazer parte dele, não é isso? Há quanto tempo isso vem sendo falado? Eu vou amarrar aqui esse texto que o Vital fez, que eu acabei fazendo um vídeo aqui, recentemente. Isso já tem sido falado há muito tempo, até porque uma das armas que eles têm é justamente o drama, seja pela via climática, seja pela saúde, seja pelos conflitos, eles conhecem a alma humana como poucos. Então eles sabem exatamente onde eles vão atingir a humanidade. Eu volto a repetir aqui para que fique bem registrado. A questão não é quem dorme, a questão é quem está acordado ou supostamente acordado. O grande alvo são essas pessoas, ou seja, somos nós. Porque nós sabemos um pouco como é que funciona esse mecanismo. Agora, não adianta a gente saber e não usar essa informação de forma inteligente. Então, se eu sei como funciona, eu vou me posicionar de uma forma a não alimentar esse sistema. Vocês que estão acompanhando as últimas notícias, Deus me perdoe, perdendo tempo com isso, porque o que vocês poderiam fazer de melhor é justamente sair disso e usar a tua energia para algo muito mais importante, que seria, como eu já falei aqui várias vezes, focar em você, focar num trabalho pelo planeta ou pelas pessoas, onde quer que estejam vivenciando essas situações. Quando a gente tira o nosso foco daquilo que é produtivo, a gente está colaborando com aquilo que é destrutivo. E já basta essa turma que está trabalhando aí com força, né, para destruir. Mas acontece o seguinte: hoje eu questiono se o que está acontecendo lá, de fato, tem relação com um conflito ou não é aquela turma que a gente conhece por Aliança da Terra agindo e usando esses avatares para que as coisas não sejam tão expostas. Então não adianta ficar confabulando será quem deixa de ser. Uma hora a gente vai saber o que de fato está acontecendo. O que não dá, mais uma vez, é para ficar perdendo tempo com informações desencontradas, desinformação, como já foi dito milhões de vezes, o que causa medo, o que causa dúvida, o que causa qualquer tipo de sentimento nocivo, não é da luz. Se aqui está mais uma vez, ele está aqui mais uma vez falando da elevação da frequência. Nós somos a nossa maior defesa quando a gente se eleva. Ponto. Difícil entender isso, né? Difícil porque nós fomos condicionados justamente a acreditar que nós não temos essa capacidade, certo? Então é aquilo, é pegar lá os pilares da ascensão e trabalhar em cima disso internamente. Amor, compaixão, respeito, perdão, porque nós ainda precisamos disso. Eu acho que eu já falei aqui para vocês uma vez que há um tempo atrás eu assisti não é que eu assisti, eu vi que tinha um artigo, acho, falando da coisa do Ho'oponopono, que tinha que tirar aquele negócio do perdão. Falei, puxa vida,
Nós já estamos tão elevados assim a ponto de não precisarmos mais exercitar o perdão. Eu acho que o perdão ele é desnecessário quando você já atingiu um certo patamar. Nós precisamos sim. Eu nem digo tanto o perdão, eu digo muito mais o auto-perdão. Porque nós somos muitas vezes muito... me fugiu a palavra. Implacáveis. Nós somos implacáveis conosco. Muitas vezes a gente consegue desculpar. Eu não acho que uma pessoa perdoe outra se ela não se perdoa. Para mim não existe perdão fora se não existe perdão dentro. Mas tudo bem, tem gente que acredita que pode. A gente pode desculpar o outro, relevar o que o outro faz, mas a gente se condena demais. Então o auto-perdão para mim é ponto-chave em todo este processo, inclusive para romper este casulo. Então trabalhar nesses pilares é fundamental. Eu vou repetir aqui o que eu falei num dos últimos vídeos aí. Um dia nos foi dito para que que chegaria um tempo que nós não poderíamos olhar para fora. Esse tempo chegou. E o olhar para fora não é necessariamente olhar pela janela. É justamente olhar para a televisão, para as mídias sociais que estão completamente contaminadas. E digo mais uma vez, reverberar certas notícias não colabora em nada. Aliás, colabora com o lado de lá da força. Foque no seu processo de rompimento de casulo. Pense e reflita em que fase deste processo eu estou. Será que eu já entrei no casulo? Ou será que eu ainda estou me rastejando como uma lagarta nessa energia densa da terceira dimensão, alimentando ódio, raiva, vingança, porque tudo está acontecendo aí leva as pessoas muito a essa coisa, né, de querer fazer justiça. Quem somos nós para fazer justiça se a gente não sabe o que está acontecendo de verdade? A verdade absoluta não nos pertence. A única verdade que nos liberta, que a gente pode trabalhar, é a nossa, é o que nós somos. Tantos elementos, tantos bons trabalhadores trazendo tantas mensagens relevantes que dizem o quê? A saída é para dentro. Não espere nada fora. Desculpa aí se eu fiz barulho no microfone, gente. Não espere nada fora. Isso é perda de tempo. Isso é contaminação, isso é distração. E de novo eu vou repetir aqui, porque tem gente que não consegue interpretar o que a gente fala. Eu não estou minimizando a dor dos outros. Mas mais uma vez, não é abraçando a dor do outro que você vai colaborar com ele. Ninguém, mais uma vez, ninguém passa pelo que não tem que passar. O nome disso é plano de alma. E ninguém pode interferir no seu plano de alma. Nem mesmo essa turma que acha que é dona do mundo. Nem eles. E eles sabem exatamente o que os aguarda. Eles sabem exatamente que o momento derradeiro, vamos dizer assim, para eles chegou. E não à toa o desespero deles é gigantesco. Eles estão atirando assim, pensa assim que os caras têm um pequeno arsenal. Eles estão disparando para tudo que é lado, eles não querem saber quem é, quem não é, eles atiram em gente deles mesmos, porque eles não estão nem aí. Tem um texto do Vital que fala, né, que um trabalhador da luz, eu não vou lembrar, mas ele falava o seguinte: um trabalhador da luz nunca vai ser deixado para trás, mas um servidor do lado de lá é. E a gente sabe como é que essa turma age. Quando sobra para eles, eles largam e não querem nem saber. Então não percam o tempo precioso de vocês com isso. E aqui uma frase que ele disse aqui, que eu achei fantástica: o caos é o movimento daquilo que vai deixar a Terra. Nós não pertencemos a esse caos. A não ser que a gente queira, né? Mergulhar nesse caos, alimentar todo esse horror que eles estão mostrando aí. E é aí que a gente fortalece todo esse quadro. Seja no mínimo inteligente. Use todos os recursos que vocês já adquiriram ao longo de anos ou de meses. Eu não sei, tem gente que está chegando aqui agora, né, nessa busca. Mas utilize isso em seu benefício. Quando você se melhora, você melhora o que está fora. Então, se a gente realmente quer ser útil, a gente precisa fazer este movimento. Romper este casulo é romper com tudo aquilo que nos aprisiona enquanto almas. Veja que ele fala, né, das tecnologias, mais uma vez, e dessa questão da nossa mudança de DNA para GNA.
né, nosso DNA galáctico, nossos corpos serão utilizados a ponto de a gente fazer viagens jamais imaginadas, né, em portais aí interdimensionais. Então vejam, minha gente, esse é um texto que nos leva a uma reflexão profunda de fato em que momento deste processo nós estamos. Como lagartas, já estamos no casulo, já estamos entrando no casulo, já estamos no casulo, já estamos rompendo esse casulo, porque tem muitos aí que as asinhas já estão prontinhas para alçar voos onde o céu não é o limite. Não há limites para uma consciência expandida, para uma alma que sabe o que é, o que veio fazer aqui, porque ela entende que ela não é prisioneira de nada, a não ser dela mesma. Que a gente tenha, nesta reflexão de hoje, que ele nos trouxe, eu diria até para vocês, guardem esse texto, guardem esse áudio, e sempre que surgir a dúvida, ouça novamente, e façam essa análise. Eu acho que o mais importante é a gente estar em frequente autoanálise, para que a gente possa identificar pontos que ainda podem ser melhorados, para que a gente possa reconhecer aquilo que já foi melhorado. A gente precisa desenvolver esta virtude de reconhecer as nossas vitórias. Isso é muito importante. A gente não precisa contar lá com o que está fora, quando a gente já tem isso dentro de nós, que a gente reconheça o nosso progresso, a nossa evolução, aquilo que ainda precisa ser transformado, e não tenha medo de romper este casulo que vai nos levar aí aquilo tudo que a gente almeja enquanto almas. Tá bom, minha gente? Fica então aí esse áudio do Vital neste 14 de outubro. Um grande abraço para você, Vital. Gratidão por mais essa eu digo aula porque para mim é uma aula e eu sei que é para muitos de nós. Você tenha muita saúde, muita luz, muita proteção, muita paz no seu caminho. E a vocês, crianças, segunda-feira eu volto aí com mais um conteúdo, tá bom? Bom final de semana e lindos voos para todos vocês. Fiquem com Deus, um beijo e até segunda-feira.